falar sobre a questão do Corpus Christi, que é uma expressão em latim para dizer que é o corpo de Cristo, Corpus Christi, e que geralmente no mês de junho se comemora, mas não precisamente numa data específica. Por exemplo, como é agora dia 3, pode ser dia 6, pode ser dia 9, dia 10, por aí em diante, pode ser o Corpus Christi. Essa tradição católica de celebração do corpo de Cristo se dá desde 1200 e pouco, ou seja, do século XIII, que um papa instituiu isto, pelo fato de uma, vamos dizer assim, freira ou mulher beata na Igreja Católica ter tido uma visão, um sonho que deveria se fazer a comemoração da Eucaristia. Depois teve um milagre lá que alguém, ao tomar ou participar da Eucaristia, comendo a hóstia e tal, viu na hóstia sangue. Sempre tem uma coisa assim extraordinária, um milagre, entre aspas, que às vezes pode ser um devaneio, às vezes pode ser uma ilusão. Aí eles criam essa mística toda. Esse dia não deveria nem ser feriado, porque é uma tradição católica, não é uma tradição de outras denominações. Mas, no entanto, todavia, no Brasil, como tem ainda a influência forte do catolicismo, o resquício do catolicismo, que já foi a religião do Estado brasileiro na época do Império, então nós temos o feriado, que a maioria do povo não participa de festa nenhuma da Igreja Católica, inclusive os próprios católicos vão viajar. Então, o descanso para ver familiares, curtir, viajar até é válido. No entanto, esse feriado com a questão religiosa de fazer lá, principalmente nesse tempo de pandemia, a comemoração da Eucaristia, são pouquíssimos. São mais os fanáticos, que inclusive têm um costume, com influência dos portugueses, de fazer tapetes no dia do Corpus Christi, tapetes com imagens, cenas da cruz, ou de Jesus, ou da última ceia principalmente, ou quando ainda eles não fazem aquilo que a gente poderia até chamar de passeata, mas não é passeata, é outro nome, com o corpo de Cristo, passeio com o corpo de Cristo, todo mundo reverenciando o corpo de Cristo e passa às vezes em cima desse tapete. É um costume, é uma procissão chamada também. Agora, qual a importância dessa data para quem não é cristão católico? Qual é a importância dessa data para quem não tem fé, não tem religião? Nenhuma. Você vê como o catolicismo ele tem muita força. Ele coloca feriado em muitos dias ou muitas datas no nosso calendário. Feriado da Páscoa, Sexta-feira Santa, feriado de Corpus Christi. Inclusive, depois de 50 dias ou 60 dias da Páscoa, acontece o Corpus Christi. Aí tem um feriado de Natal, tudo do catolicismo. Por isso, quando eu digo que o catolicismo ele influenciou a legislação brasileira, tem toda razão. Tanto é verdade que os evangélicos, vendo isso, já estão até mesmo querendo criar o dia do evangélico como feriado. Já que o catolicismo tem feriado, os evangélicos também querem. Se eu não equivoco, em alguns estados ou municípios até isso acontece. E o que é então, portanto, o corpo Cristo? É a comemoração da última ceia. É a comemoração da Eucaristia, da Santa Ceia, da hóstia, do vinho. E depois nós temos a Igreja Católica acreditando que quando se apresenta o vinho, se apresenta a hóstia, ali é transformado no corpo e no sangue de Jesus. A transubstanciação, acho que é assim que fala, né? Tem vertentes nessa questão aí. Tem aqueles que não crê, que se tornam no corpo de Cristo, que só faz memória. Tem aqueles que crê. Inclusive na santa, né? A santa que eu falo aqui, a gente já deve saber, a igreja aí que
fundada por um ex-fanato católico, acreditava nessa posição católica aí, e quando orava, se orava, já vinha seu corpo de Cristo e o sangue de Cristo. Então a Igreja Católica, ela tem um dia para comemorar a Santa Ceia, ou a Eucaristia, que a gente tem que diferenciar no nome, pegado no termo grego, assim como hóstia, que é o pãozinho amargo lá, que não tem gosto. Eu já comi um daqueles muito tempo atrás, obviamente. Eu disse, eu fui batizado na católica. Aliás, aquela vez que eu experimentei, acho que eu nem poderia ter experimentado, porque eu não fiz a primeira comunhão. Eu não fiz a primeira comunhão que fala. Eu não fiz nem catequese nem primeira comunhão. Aliás, aquela foi minha primeira comunhão, sem ter sido catequizado e sem ter participado lá da confirmação da fé, também tem. Então eu sei mais ou menos como funciona. E os fanáticos católicos, eles adoram isso aí, né? É uma idolatria ao corpo de Cristo ou a Santa Ceia. Meu Deus, é o dia ali. Claro que eu respeito, mas existe muita coisa equivocada. Jesus não estabeleceu um dia para a Santa Ceia. Ele só disse que toda vez que fizesse isso, deveria lembrar dele, ou era bom, o apóstolo Paulo vai afirmar, se fizesse isso para a memória da ressurreição de Cristo. Outra coisa a ser dita, o que eu percebo, principalmente nessa questão do feriado Corpus Christi, por exemplo, quando a gente estava na escola, na minha cidade tem a tradição muito católica. E tem, obviamente, por conta disso, o preconceito com aquele que não pressa não dá, né? Não professa a fé católica, ou que é ateu, ou que não está nem aí para a religião. Tem preconceito. Eu me recordo que certa feita a historiadora da cidade que fez o hino do município e tal, começou a falar, porque está crescendo o número de protestantes, isso não é legal, a gente respeita, né, mas está crescendo. Quer dizer, está naquela rivalidade de protestante com católicos e que a Igreja Católica tinha que ser hegemônica, tinha que dominar tudo. Aquela tolice toda, né, da pessoa que uma vez católica, para sempre católico, e morre no catolicismo. Às vezes sem fazer aquilo que Jesus queria, que era amar o próximo, amar o diferente, fazer o bem para o próximo, não fazer acepção de pessoas, aquela coisa toda. Então, quando chegar nesse feriado, aí a gente ficava de escanteio, porque eu não participava disso, apesar de também não ter sido evangélico nessa época, em dado momento, quando era criança principalmente, eu ficava meio que de lado. É uma maneira de segregar essa questão religiosa também. Nós vamos fazer isso. Nós participamos da catequese, nós vamos sim engajar para fazer alguma coisa. E não sei o que, e não sei o que. Quando às vezes também, outra coisa que eu via que segregava muito, que era a questão da campanha da fraternidade. Era até debatido na sala de aula, como se a gente fosse obrigado a saber, mesmo sendo católico. Depois nós tínhamos o ensino religioso, que era, na realidade, ensino catequético, ensino católico, não se tinha de outras religiões, ou do protestantismo, né? Protestantismo, não tinha nada. Nós não vivemos um estado laico, porque é só uma vertente, porque é só uma fé, porque é só uma religião, porque é só o crucifixo que a gente tem que parar para analisar. Então era uma coisa só para segregar. Depois eu comecei a perceber isso aí, porque a gente não estava na patotinha dos religiosos, que os pais influenciavam os filhos a ser religiosos, né? Às vezes só para ser religioso, mas não ser nada de Cristo. Que, por exemplo, certa feita um sujeito disse para mim, você não fez a catequese? Você não fez a primeira comunhão? Você não comungou? Você não fez isso? Você não fez aquilo? Você não vai poder casar. E a gente na ignorância, naquele mundo pequeno, tacanho, né? Eu não vou querer casar mesmo, eu já pensava assim e dizia assim. Você vê os colegas teus com aquela influência
Tem um nome que diz que não é primeira comunhão, é outro nome. Até já falei aqui no canal, mas eu esqueci. Que tem que fazer aquilo que é a confirmação da fé da pessoa. Aí se não fizesse aquilo, você não pode casar. Mas quem que quer casar na igreja? Primeiro ponto. Segundo ponto, o Estado é laico. Para considerar casamento não precisa de igreja, é só casar no civil. Ou se não quiser no civil, não precisa de nada. Eu fico pensando, a gente ser criado no interior e o interior ser dominado pelos católicos fanáticos, porque nas cidades grandes o catolicismo não tem tanta força não. Apesar de ser ainda bastante grande, mas não tem não. É outro tipo de pensamento, né? Você é carregado a pensar assim, do jeito que eles querem. Uma tolice. E outra coisa ainda que tem a ver com a questão de segregação em cidade pequena. Se você diz que não é católico, eles já te desprezam. Porque você parece de outra casta, você parece que é de outra turma. Aí eles não te arranjam emprego às vezes, porque o dono do próprio estabelecimento, ou é um empresário, ele é católico, então você tem que ser católico para ter emprego. Se você diz que não vai para nenhuma igreja, você também é visto com maus olhos, é o demônio. Certa feita eu estava numa sala de aula e num dado momento eu acabei fazendo seja, só para o terceiro ano, ou seja, o supletivo. Uma pessoa falou lá numa indagação referente a crimes, a barbáries, que isso era por conta da falta de Deus nos corações ou fora. Querendo puxar a brasa para essa sardinha, para o catolicismo, para essas coisas todas. Aí eu fiquei pensando, mas não é questão de caráter? Porque tem gente que não crê em Deus e não faz mal para ninguém. E tem outras que creem em Deus e faz mal. Judas estava com Jesus Cristo, traiu Jesus Cristo. Como é que o povo tem um pensamento mesquinho? Assim como eles pensam, não, se você é católico, você é do bem, se você não é católico, você é do mal. Vocês acham que isso não existe? Isso aí existe. Um baita de um preconceito. Um baita de um preconceito. E na realidade, esse corpo Cristo tinha que ser ponto facultativo. Por quê? Todo mundo no Brasil é católico? Não é, né? Graças a Deus que não. E que um dia acabe exatamente essa liderança da Igreja Católica. Nas estatísticas tem mais católico e tal. Se você for estudar a história, você vai ver o que os católicos já fizeram, os padres. Chegar a matar índios para catequizar eles, quando vieram no Brasil os portugueses, padres portugueses, queimar bruxas nas inquisições, exigir indulgências para comprar um pedaço do céu. Por isso que a Igreja Católica é uma das mais poderosas do mundo. De dinheiro, de ouro. Se ela doasse todo o ouro que ela tem, acabaria com a pobreza no mundo. E o povo ainda fica cultuando um monte de barro, um monte de pedra, um monte de estátua e não adora o verdadeiro Cristo. E há quem diga, não, você tem que sair do sistema religioso protestante, eu não sei o que, não sei o que. Aqui é mais sistema perverso religioso, enganador, que é a mãe e o pai dessas imundícias todas de religião, que Igreja Católica. Não estou sendo contra os católicos sinceros, não. Eu estou sendo contra católicos picaretas e principalmente sacerdotes e papas. Ok? E principalmente também católicos fanáticos que não respeitam o seu próximo porque tem um posicionamento diferente. Não concordo também com evangélicos extremistas que querem colocar os católicos tudo no inferno. Existem católicos e mais católicos, assim como existem evangélicos e evangélicos. E assim como existe, como é o meu caso, pessoas que não têm nenhum tipo de religião e que são do bem. Ou seja, tem aqueles que são do mal, mas também tem muitos mais aqueles que são do bem. Quem depende de religião? Caráter. Ok? E Deus não veio buscar nenhuma religião. Veio buscar a sua igreja.
são pessoas. A religião foi criada pelo homem para ter poder, para controlar as massas, para ficar rico na terra, para ter riqueza, para curtir o bom, o melhor daqui. É isso. Então tá aí um pouquinho das informações. Eu até ia trazer os nomes certinho. Tem um estudo que dá para fazer sobre a questão do Corpus Christi, mas eu sintetizei, já está mais do que bom aí o que representa isto, o que é isto para os católicos e também na própria segregação, tá? Nessa questão aí, os costumes dos ditames católicos versus os costumes ou os desejos de pessoas não católicas. Agora eu me lembrei, o nome da palavra é crisma. Se você não crismasse, meu Deus, era o fim do mundo. Ficava à parte, eu era herege. Eu fiz que nem meu avô não crismou, meu avô não foi catequizado. Aí quando foi casar, o padre não queria casar. Por conta da minha avó lá e outras pressões, ele acabou casando. Meu avô era um herege para a igreja católica. Ai, ai, ai. E seguia depois alguns ritos, depois ele mudou, obviamente. O avô tinha muitas falhas, mas a gente está parando para analisar o posicionamento equilibrado dele com relação à religião. Poderia ser que até não gostasse de evangélicos, mas também não gostava muito de católicos também, ou de fanatismo. Não se tinha muito fanatismo pela igreja católica. No passado, obviamente, teve, mas quando eu conheci ele, já com uma certa idade, ele não tinha. Eu só fazia as orações dele antes de dormir e pronto. Não tinha imagem, não tinha nada. A gente tem que ser assim mesmo. É o que vale a pena. Abraço e até a próxima.